Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Terça-feira, 4 de junho, morte no Novo Testamento. Ontem vimos como a Bíblia trata da morte no Antigo Testamento, né? E obviamente que o Novo Testamento é uma continuação do Antigo, portanto não poderia ser diferente. Essa compreensão errônea que o Novo Testamento anula o Antigo, isso é obra de Satanás, o gênio do engano, certo? O Novo Testamento ele complementa o Antigo, certo? Ele amplia, né, as suas doutrinas, mostrando mais claramente. Então, o próprio Senhor Jesus, a gente vai ver aqui que ele, o doador da vida, diz que a morte é um sono e que não existe imortalidade sem ele. A Bíblia é clara, né? Que Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 e Romanos 6,23 é dito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então João 11, a partir do verso 11 até o 14 está escrito: Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado da morte do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Ou seja, Jesus trata a morte como um sono. Quem é que pode discutir com Jesus Cristo? Qual o pastor que vai discutir? Qual o padre que vai dizer que a pessoa morreu e agora foi para o purgatório ou está com a alma por aí, no seio de Abraão, como muitos ensinam? Marta disse, né? Marta disse a Jesus Cristo também, dos versos 21 ao 25, que lamentou, né, que se o Senhor estivesse, o irmão dela não teria morrido. E Jesus declarou: Teu irmão há de ressurgir, João 11, verso 23. E ela disse: Eu sei, replicou Maria, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Jesus não disse: Marta, Lázaro agora está no seio de Abraão. Lázaro agora está lá no céu. Não, como uma alma desencarnada. Jesus não disse isso. E Marta sabia muito bem que ele só ressurgiria na ressurreição no último dia. E aí Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aleluia! Portanto, a morte é um sono e não existe imortalidade da alma. Alma separada de Jesus, alma separada do corpo, né? Alguém viver eternamente sem Jesus Cristo. Isso não existe. O interessante é que os evangelhos, né, que diz a lição que o Antigo e o Novo Testamento, eles usam o sono como símbolo da morte, né? Não há existência consciente de uma suposta alma imortal, como vimos ontem, né? Os escritores bíblicos falam que as pessoas morrem e descansam na sepultura. Vimos Pedro afirmar também que Davi morreu, Atos capítulo 2, versos 29 e 34, e Davi foi sepultado, Davi não subiu aos céus, certo? Então os textos são muito claros. Os evangelhos enfatizam que a vida eterna está somente em Cristo, né, como já foi dito. E a ressurreição de Cristo é a garantia de que os fiéis um dia serão ressuscitados em seu retorno. Uma citação interessante também é 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo diz claramente, no verso 51, Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O Novo Testamento também declara que a morte é um sono. E ele diz mais, né, que nossos corpos serão revestidos, né, ao ressoar da última trombeta, no abrir e fechar de olhos, que é outro texto que as pessoas usam para falar de arrebatamento secreto. O texto aqui está falando da nossa transformação do corpo, não tem nada a ver com arrebatamento secreto, não existe arrebatamento secreto na Bíblia. E ele diz no verso 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Imortalidade só para aqueles que creem
Jesus Cristo. E outra citação interessante também aqui em 1 Coríntios 15, dessa vez dos versos 16 a 18, Paulo diz o seguinte: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Ou seja, que sentido haveria nesses versos se os mortos já estivessem na bem-aventurança do céu? Qual seria o sentido da expressão estão perdidos se os mortos já estivessem no céu? Então não tem lógica nenhuma. O que eles usam é texto fora de contexto para querer dizer que existe alma desencarnada, mas nem o texto fora de contexto, se você lê o texto, ele não diz isso. Então é tudo obra do engano, do gênio do engano, que não quer que o ser humano saiba que ele é mortal, né? E que existe um céu a alcançar, um inferno a evitar. Portanto, que Deus te abençoe, que você se firme nesta verdade para não ser enganado, principalmente no tempo do fim. E quarta-feira, amanhã, começaremos a ver um pouco sobre o espiritualismo nos últimos dias. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.